Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, Maria. Bom dia, Débora e Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia, Gia. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Bom dia. Tá dirigindo, né, Gia? Isso. Bom dia, minha gente. Já estamos no mês de maio, dia 2. Bom dia. Aproveitar aqui, esperar o Instagram sair avisando e vocês se lembrar de alguém que precisa falar sobre restituição, que tem se sentido de alguma maneira prejudicado, lesado, furtado de alguma alegria, de alguma situação, ó. Pega o aviãozinho, encaminha essa live. Hoje a gente vai falar sobre tempo de restituição. Vai falar sobre restituição, quantos de nós nos sentimos prejudicados, né? E como é que isso pode acontecer, como é que a gente pode ter em nossas vidas restituído aquilo que de alguma maneira nos foi tirado. Aproveita, eu já enviei para um monte de gente aí, mas envia também. Vou enviar aqui novamente. Segunda-feira. Mandando aí, ó, para todo mundo. Aproveita e manda o aviãozinho também. Rapidinho tô fazendo isso aqui, ó, gente. Vê se o povo levanta. Rapidamente. Bom dia, bom dia, bom dia, Jonas, que alegria ter você aqui hoje, bom dia. Gente, outro dia eu tava aqui nessa live e alguém falou, se você clicar aí no coração, o Instagram entende e vai entregando para mais pessoas. Então, aproveita e clica aí no coração. Além de eu ficar feliz, você vai estar me ajudando a entregar essa live agora para mais pessoas. Mas eu já estou enviando aqui também. Pronto, vamos começar. Bom dia, isso aí, ó. O povo tá chegando, Bom dia, Israel. Bom dia, Tati. Eu falei com todo mundo que foi chegando por aqui. Bom dia. Bom te ver também, Israel. Muito contente de estar aqui. Obrigada aqui para quem está acenando. Jonas, Tati, Rosa. Bom dia. Vou começar devagarzinho aqui, tá, gente? Bom dia. E aí vocês vão enviando e as pessoas vão chegando. É assim mesmo. Segunda-feira a gente está meio enferrujado. Às vezes o final de semana foi intenso. Daqui de casa foi intenso, né, gente? As crianças aqui, teve teatro, teve tudo que vocês possam imaginar. Graças a Deus que eu acordei cedo num domingo e deixei tudo pronto, senão ontem eu ia estar exausta. Já sou vó, né, gente? Então vó já cansa mais rápido. Bom dia, Rafa, Cris, sejam bem-vindos. Bem, gente, vamos começar, né? A nossa semana, a paz, Cris. Vamos começar a nossa semana, para quem chegou aqui pela primeira vez, desde o dia 15 de novembro, que eu tenho um projeto que não tem a ver com a minha área de gestão, chamado No Secreto, Lugar de Intimidade. Mas tem a ver com a área de gestão, sim, porque não deixa de ser uma gestão da sua espiritualidade, né? E a gente começa a semana refletindo aí por volta de uns 30 minutos, e eu tenho trazido muitos temas. A gente já está aí talvez no 12º encontro, depois eu vou contar, em que a gente já falou de temas mais diversos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre restituição, né? Todos nós precisamos entender sobre esse princípio e buscar em nossas vidas
ter de volta aquilo que de alguma maneira nos foi tirado, furtado ou alguma coisa nesse sentido. Rogéria, seja bem-vinda, e Paula, sejam bem-vindas aqui. Antes de começar, eu queria agora dar boas-vindas aos ouvintes da Rádio Consciência FM lá de Portugal. Eu fico muito feliz porque toda quarta-feira, aquilo que a gente conversou na segunda, entra lá na Rádio Consciência FM da Silvana, no programa da Catarina Coelho e da Rede Conexão, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido alcançadas aí por essa live. Diego, seja bem-vindo, que feliz de você estar aqui. Meu filho está aqui, ó. Se tiver que sair, eu entendo também, que está trabalhando lá na Inglaterra. Sejam bem-vindos, viu? Rogéria, Diego. E hoje a gente vai falar um pouquinho na live da semana, e que não deixa de ser uma proposta de você refletir, bom dia, de você refletir a respeito de parar um pouco nessa nossa rotina, que muitas das vezes é uma rotina punk, que é uma rotina que nos leva às vezes para um lugar de aceleração. Às vezes a gente acorda no automático, inicia e fecha a semana no automático, sem ter dado uma parada para fazer uma reflexão. E a minha proposta, quando a gente começou aqui falando sobre o No Secreto, Lugar de Intimidade, foi parar e trazer para a rotina de vocês um pouco da minha rotina. Eu sempre inicio meu dia antes do café da manhã, bom dia, Michele, fazendo uma pausa, e nessa pausa eu paro um pouco e faço uma reflexão, faço uma meditação, faço uma oração, e a partir daí eu inicio a minha semana. E a minha proposta, bom dia, Dani, foi trazer para vocês um pouquinho dessa prática que tem de alguma maneira edificado muito a minha vida, tá? E a gente hoje vai falar sobre restituição. O tema da live de hoje é tempo de restituição. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, eu vou abrir rapidamente, quem aqui já não foi prejudicado, quem aqui já não foi furtado, eu não digo só de bens materiais não, de algum sentimento, de algo que era valioso e era precioso para você, seja um bem material, seja alguma coisa na área sentimental, seja até assim uma pessoa que você amava e que de alguma maneira foi retirado da sua vida. Nós ficamos 2 anos vivendo dentro de uma pandemia e que muitas pessoas tiveram assim, retirados da sua vida, empregos, perdas na área sentimental, vidas que foram, digamos assim, ceifadas prematuramente por conta de algo que estava além das nossas possibilidades. E o sentimento que ficou foi um sentimento de perda, de tristeza. E eu queria falar um pouco a respeito desse tempo de restituição. Nós, recentemente aqui no Brasil, e eu acredito que em outros países do mundo, eu falo, e essa live eu já não sei mais a quem alcança, então se você está me ouvindo depois e você pertence a um outro país, como são os ouvintes da Rádio Consciência FM, nós estamos vivendo um momento agora de, vamos dizer assim, de pré-término de uma pandemia. Nós saímos daquele status de pandemia, entramos dentro de um status agora em que nós temos situações pontuais aparecendo aí de Covid, mas nós estamos vivendo agora um tempo de esperança, digamos assim, de que dias melhores estão chegando. E quando a gente fala de restituição, não tem como a gente não ter no nosso coração esse sentimento de esperança. O que o dicionário vai falar de restituição? Ele vai dizer que é fazer com que algo que você perdeu te seja retornado, te seja enviado de volta, te seja devolvido, te seja recompensado, que retorne para as suas mãos. Isso é que o dicionário nos diz, né? Mas eu queria falar agora de restituição, já que nós estamos dentro de uma live de espiritualidade, eu queria falar
de restituição como um princípio espiritual e um princípio bíblico. Se você for olhar dentro da Bíblia, que é o livro que eu uso como prática de vida e é de onde todas as meditações que a gente tem feito a cada segunda-feira, eu sempre ancoro essa live numa porção da Bíblia, e hoje não vai ser diferente. A Bíblia fala de restituição como um princípio. Existem muitas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre este assunto. Por exemplo, quando você abre o livro de Êxodo, que a gente falou na semana passada e retrasada, que vai falar da saída do povo do Egito, certo? E entrada desse povo dentro de uma terra que seria a terra da promessa. Esse povo, ele não tinha uma identidade. Ele era escravo. Então, ao longo dos 40 anos da marcha, foi forjado dentro deles uma identidade de povo. Eles precisavam ter leis que os governassem. E em Êxodo 22 vai aparecer as leis a respeito de propriedade, que nada mais é do que restituição. Em Levítico, capítulo 6, eu não vou colocar aqui porque eu só estou dando exemplos. Daqui a pouco eu coloco o texto aqui. Em Levítico 6, do capítulo 2 ao capítulo 5, também vão aparecer situações. Levítico já é o livro da lei. Vão aparecer situações em que a propriedade da pessoa foi roubada e há uma regra que essa propriedade, que esse bem, que essa situação, ela tinha que ser devolvida e acrescido de 1/5 do valor, que seria a regra da restituição. Quando a gente vai para o Novo Testamento, em Lucas 19, e se depara com a conversão de Zaqueu, que era um publicano, um coletor de impostos, alguém que, além de cobrar os impostos para o governo romano naquela época em que Jesus vivia, ele era um coletor de impostos, assim como os que viviam naquela época. Ele era judeu, mas ele era corrupto. Então, além daquilo que ele precisava cobrar, ele furtava muito mais. E aí, quando ele se converte, a primeira coisa que ele fala para Jesus, quando Jesus se convida para ir cear na casa dele, ele diz o seguinte: se eu furtei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele pega a regra da restituição e ele dobra essa regra para 4 vezes mais. Então Zaqueu, assim que se converte, assim que se ter transformado pela bondade que havia em Jesus, e ele resolve crer que Jesus era o Filho de Deus, a primeira coisa que ele faz para ele se consertar espiritualmente, e olha que Jesus não propôs nada disso a ele. Jesus só se convidou para jantar na casa dele. E ele já diz isso. Olha, eu creio que você é o Filho de Deus, eu creio, e para que isso, eu creio que isso transformou tanto a minha vida, que a todos aos quais eu desfraudei, ou seja, eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E agora, com essa pequena introdução, para a gente ver como que verdadeiramente a restituição é um princípio da Bíblia e que pode ser aplicado não só no Velho Testamento, no Novo, mas na minha vida e na tua, eu queria colocar o texto bíblico aqui, que agora sim está em João. Você vai sair daqui hoje sabendo como aplicar esse contexto, esse princípio na sua vida, buscando restituição. Então, olha, o texto que nós vamos usar está em João 10, 10. E eu vou ler só um versículo e eu vou ler aqui para vocês. Em João 10, capítulo 10, quem não tá podendo abrir a Bíblia, porque já está aí no carro, como é o caso de Gisela, ou trabalhando, apenas escuta. Jesus está dizendo, dentro de um contexto que ele está com os discípulos, meio que contando uma parábola, que ele vai falar dele e se apresentar aos discípulos como um bom pastor. E o título da porção bíblica é essa, mas eu quero ler só um versículo. João 10, 10. Ele diz o seguinte: o ladrão
vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus está dizendo que o ladrão, e aqui quando ele fala do ladrão, ele está fazendo uma analogia ao nosso adversário, a Satanás. Ele diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele veio para retirar de você. Mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então presta atenção. Você pode sim ter perdido, ter sido retirado da sua vida algo muito valioso para você. Você inclusive pode, como eu perguntei no início da nossa live, estar vivendo um momento da tua vida que você acha que você foi retirado de você algo valioso, que você perdeu alguma coisa, que você tá sem trabalhar, que você se envolveu e perdeu dentro de um relacionamento amoroso alguém que você amava, ou que você foi traído, ou seja, de alguma maneira você foi furtado de algo, seja um sentimento, seja um bem material, seja alguém que você amava, seja alguém que tantas perdas nós tivemos nessa pandemia. Mas Jesus diz, e aí sim, eu quero que você entenda o seguinte, e repita, eu tenho uma palavra. Repete aí, se você não puder falar, você pensa ou você escreve aqui, ó. Eu tenho uma palavra. Escreve aí, eu tenho uma promessa. Porque Jesus em João 10:10, ele diz isso, que apesar do adversário ter vindo para roubar, matar e destruir, ele diz, mas eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. E baseado nisso, se eu tenho uma promessa, se eu tenho uma palavra, se Jesus disse que ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância, isso, Dani, eu tenho uma promessa. É isso mesmo, eu tenho uma palavra que pode transformar a realidade que eu tenho à minha volta, que pode trazer de volta aquilo que me foi tirado. Se no Velho Testamento as pessoas, quando reconheciam que eles precisavam aplicar a lei da propriedade ou lei da restituição, e eles tinham que aplicar essa lei dando 1/4 ou 1/5 mais daquilo que tinha sido retirado da vida dos outros, vamos ver como é que isso se aplica na nossa vida, já que você e eu temos uma promessa e uma palavra. Então, qual a vontade de Deus para a minha vida? É isso aí, Yara, eu tenho uma palavra. Qual a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? Em Romanos 12:2, eu vou ler, não precisa abrir não. Romanos 12:2. Eu estou perguntando qual a vontade de Deus para a minha vida e a sua. Se Jesus disse que ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em Romanos 12:2, Paulo, quando escreve sua carta, que é essa carta aqui aos Romanos, ele diz o seguinte, olha, não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu já falei sobre isso, sobre renovação de mente, porque muitas das vezes nós estamos presos dentro de situações porque nós estamos cativos pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios sentimentos. Podemos estar presos também por circunstâncias que são externas a nós. Eu já falei sobre isso aqui também. Mas hoje eu quero que você tenha aqui, se você tem uma promessa, se você tem uma palavra, nós vamos aprender juntos a nos posicionar em fé. Se Deus diz que a vontade dele para minha vida é boa, agradável e perfeita, o que eu posso trazer para minha vida? Quantas vezes eu e você nos sentimos injustiçados porque fomos prejudicados por alguma situação? Quantas vezes nós temos sido enganados, roubados, traídos? E muitas das vezes você deve estar dizendo, olha só, Faiga,
Tudo isso aconteceu e eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu sou cristã, ou eu sirvo a Deus dentro da minha religião, e mesmo assim tudo isso aconteceu comigo, de ter sido traído, enganado, roubado, furtado, de algo ter sido retirado de mim. Mas hoje eu quero que você entenda o seguinte: bem-vindos quem chegou agora. Estamos falando de tempo de restituição. Prestem atenção. Se Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, essa vida que Jesus está dizendo que tem, seja bem-vinda, Késia. Um beijo grande para sua mãe. Se essa vida que Jesus disse que tem, olha, a tradução de vida aqui no grego ela é zoe. Zoe, ele diz, eu vim para que tenham zoe, e zoe em abundância. Zoe no grego é a vida de Deus dentro de mim e de você. E se em Romanos eu entendo que a vontade de Deus para minha vida é boa, agradável e perfeita, eu quero que você hoje tome posse e se posicione dentro de uma promessa, como eu perguntei aqui, que você declara, eu tenho uma palavra e eu tenho uma promessa. Deus criou todas as coisas. Ele, somente Ele, que tem toda a autoridade e poder, pode restaurar tudo aquilo que de uma maneira foi roubado da sua vida, ou que vem sendo tentado tirar. Muitas das vezes você está aqui me ouvindo e está dizendo o seguinte, Faiga, o que foi retirado da minha vida foi a minha alegria. A gente falou de alegria semana passada, foi a minha felicidade. Eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu preciso trabalhar, eu fui dispensada porque a pandemia, por conta dessa crise horrorosa que nós estamos vivendo, retirou de mim o meu sustento. Você foi também roubado nessa área. E hoje eu estou aqui para dizer o seguinte, Deus tem condição de restaurar tudo aquilo que te foi retirado. E aí, como é que eu faço isso? Se eu tenho uma palavra, se eu tenho uma promessa, que Jesus disse que Ele veio para que eu tenha zoe, para que eu tenha a vida de Deus em abundância, eu quero que você aprenda comigo a se posicionar em fé, na expectativa de receber as perdas que você teve. A Bíblia, quando fala de restituição, ela fala sempre de uma porção dobrada, de receber em dobro. Existe um personagem na vida que chama-se Jó, na Bíblia, que é um exemplo de perseverança. Inclusive eu vou terminar com uma fala dele. Jó teve tudo, não foi só o emprego não, foi a sua saúde, foi os seus bens, os seus filhos, tudo lhe foi tirado, tudo lhe foi retirado por Satanás. Tudo foi retirado da vida dele. E eu estava fazendo um estudo a respeito disso. Quando a gente lê o livro de Jó, em um capítulo aparece que ele perdeu tudo, como se aquilo aconteceu de uma hora para outra. Alguns estudiosos dizem que toda essa trajetória de perdas de Jó e de sofrimento levaram de 7 a 9 anos. E quando Deus restaura a sorte de Jó, ele recebe tudo em dobro. No livro de Levítico, quando eu comecei falando sobre o livro de Levítico e o livro de Êxodo, que são livros que falam de leis sobre propriedade ou de restituição, eles ensinam que aquele que de alguma maneira prejudicou alguém, ele tinha que restituir com 1/5 do valor a 1/4 do valor. Zaqueu fala que ele vai restituir 4 vezes mais. E a Bíblia, toda vez que ela fala de restituição, ela fala de uma porção dobrada. Deus diz, vou te dar e vou te dar em dobro. Então, eu queria que você pensasse o seguinte, queria que você trouxesse à memória tudo aquilo que te dá esperança, como está no livro de Jeremias, e aprendesse a se posicionar em fé. Como é que eu me posiciono em fé? Para te ajudar, eu vou colocar aqui um outro texto. Por isso, gente, que a gente precisa conhecer as promessas que Deus tem para nossas vidas. E as promessas que Deus tem para nossas vidas, elas estão aonde? Dentro da palavra dele.
Porque como é que você falou aqui, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Como que eu vou saber o que me dá esperança se eu não conheço aquilo que Deus fala ao meu respeito? A gente tem falado aqui semana após semana sobre coisas que Deus tem falado ao nosso respeito. E hoje eu quero, em Efésios 3:20, te garantir, através da Bíblia, te garantir, espiritualmente falando, que tudo aquilo que te foi retirado, Deus tem condição de te dar em dobro e que Ele vai dar. Basta que você se posicione em fé. É isso, Cris. Eu tomo posição em fé. Olha o que Efésios diz, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido e pensado? Conforme o seu poder que opera em nós. Então, além de Deus estar dizendo que Ele tem condições de fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós, a Ele a glória seja dada em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo e sempre. Então eu vou repetir a primeira parte. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais é a tua porção dobrada, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então a gente falou o tempo todo aqui sobre restituição. Eu falei que você e eu certamente tivemos perdas e alguns ainda estão vivendo dentro desse ambiente de perda. Mas falei, bom dia Kelly, falei também de alguns personagens e falei de Jó, que é um exemplo de perseverança, e a Bíblia não aponta ninguém que tenha perdido mais do que Jó. Faiga, você não conhece o que eu estou vivendo, realmente. Eu não conheço a sua dor e não conheço o que você está vivendo. Mas aquele a quem eu creio conhece a sua dor e conhece o que você está vivendo. E está te dizendo aqui, na palavra dele, que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido e pensado, desde que se você se posicione em fé. Eu tenho falado aqui por muitas lives do favor e da graça de Deus sobre a nossa vida, que não é algo que eu precise fazer para merecer, é algo que já, a partir do momento que eu creio que Jesus, que é o Filho de Deus, morreu para que eu tenha vida, que eu tenha Zoe, que é a vida de Deus em abundância, esse direito já é meu, já me pertence, eu não tenho que fazer, eu tenho que crer. Então eu queria propor para você, diferente das outras semanas, eu vou acabar a nossa live orando pela tua vida e pela minha, mas eu queria te fazer um desafio. Eu queria que, se você tem condições de fazer isso agora, depois que a live terminar, que você faça agora. Se você não tem, eu queria que você hoje, na hora do almoço, o mais rápido possível, quando chegar em casa, você pegue uma folhinha de papel, como essa daqui, uma fichinha, uma folhinha de papel, uma folha de caderno, coisa assim, E você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você vai escrever o que você está precisando. Você vai materializar. Lembra que eu acabei de ler que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, mas você vai trazer a existência. Você vai escrever aí aquilo que você precisa e que você tem buscado. É um trabalho? É um emprego? Eu sei que alguns aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento, estão buscando. Seja bem-vindo, João. Estão buscando uma colocação no mercado de trabalho. Outros aqui precisam pagar contas porque o mês virou e você não conseguiu pagar todas as suas contas. Outros aqui estão sofrendo pela perda de um relacionamento. Mas você vai escrever para que se materialize em fé o que te traz esperança. Qual é o estado que te deixaria em estado de alegria, de contentamento? O que precisa ser restituído para você para que você se sinta novamente em paz e alegre? Você vai escrever
Você vai escrever, porque eu vou estar orando e você vai orar depois, você vai impor as mãos sobre aquilo que te traz esperança, sobre aquilo que você precisa ter, e Deus não é a Faiga que está falando, é Efésios 3:20, que vai te fazer receber infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Essa é a porção dobrada. Essa é a porção dobrada. E eu quero, para antes da gente terminar, eu quero ler para vocês no livro de Jó uma promessa. Olha que lindo. Eu falei desse homem que perdeu em 7 a 9 anos praticamente não tudo, só não perdeu a vida. Mas ele diz o seguinte em Jó 14, 7, 8 e 9. Eu já li esse texto aqui, mas hoje ele bate aqui dentro da nossa vida, no nosso coração, com força de esperança. Olha o que Jó diz. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, ou seja, a sua folhagem e os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, pode ser que você esteja se sentindo assim, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Então, se você está como essa árvore que foi plantada e que perdeu o vício, que perdeu o vigor, olha o que Jó está dizendo, e ele estava vivendo esse momento. Mesmo que o teu tronco tenha sido cortado pela raiz, ao cheiro das águas você vai brotar em esperança, e você vai dar ramos como fruta nova, porque, lembra que eu falei de restituição? Em Jó 42, capítulo 10, é só isso que eu quero ler. É o último capítulo, diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Essa é a porção dobrada. Mudou o Senhor a tua sorte. Repete aí, ó. Mudou o Senhor a sorte de Faiga. Repete o teu nome. Mudou o Senhor a sorte de Yara. Mudou o Senhor a sorte de Marilene. Mudou o Senhor a sorte de Fabiana, de João, de Débora, de Vinícius, de Gisela. Mudou o Senhor a sorte da Maria Aparecida, da Eliette, da Keile. Mudou o Senhor a tua sorte. Mudou o Senhor a tua sorte. Então hoje você vai pegar uma folha e vai trazer a existência, o favor e a graça de Deus para a tua vida. Porque Deus é fiel. É isso, Cris. Mudou o Senhor a tua sorte. Se você quiser colocar aqui o teu nome, você está trazendo a existência. Mudou o Senhor a tua sorte. Troca a tua pelo teu nome. Mudou o Senhor a minha sorte. Põe teu nome aí. Você vai escrever hoje uma lista daquilo que você entende que te foi furtado, que te foi perdido. Se a tua alegria foi retirada, você coloca: eu perdi a minha alegria, perdi alguém que eu amava, eu perdi a minha alegria, eu perdi a minha felicidade. Se você está assim, ó, tão triste que você perdeu a sua fé, você está como essa árvore que foi cortada junto ao fruto e não tem mais como tem vício, você coloca aí: perdi a minha fé, e escreve. E aí, sabe o que vai acontecer? Mudou o Senhor a sorte de Kézia, amém. Mudou o Senhor a sorte de Lohane, mudou o Senhor a sorte de Daniela, amém. Mudou o Senhor a sorte de Úrsula, mudou o Senhor a sorte de Paula. É isso, vamos trazer a existência, o que já é meu e teu nas regiões celestiais. E eu tenho certeza que você vai fazer essa lista. É isso, Nereusa. Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive, e mudou o Senhor a minha sorte, amém. Mudou o Senhor a sorte de Yara, mudou o Senhor a sorte de João. É isso. E eu tenho certeza que quando você materializar, você escrever e você olhar para aquilo ali, você vai dizer: eu me posiciono em fé. Eu me posiciono, porque eu comecei dizendo:
Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Então eu declaro que tudo que está escrito aqui, que me foi tirado, vai ser restituído pela minha vida. Porque assim como Jó, mudou o Senhor nessa manhã a minha sorte. Mudou o Senhor a sorte da Carol. Amém. É isso. A gente tem que estar ligado e se posicionar em fé. Eu hoje estou te ensinando aqui, com toda a humildade, a você se posicionar em fé e trazer à existência. Escreve para materializar o mais rápido possível aquilo que você sentiu no teu coração, que foi tirado de você. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua sorte, como Ele está falando aqui, e vai te dar infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou pensado. É a porção dobrada. É a porção dobrada. Por quê? Porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para começar a nossa semana já e olha, com alegria, com fé e com restituição sobre a nossa semana? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por todas essas 21 pessoas que chegaram até aqui e por aquelas que ainda vão ouvir essa oração na Rádio Consciência FM lá de Portugal e por aquelas que vão receber essa live e que vão ter acesso a ela e que vão ouvir essa live depois. Pai, muito obrigada, Senhor, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Muito obrigada, porque como Jó, nós podemos dizer, mudou o Senhor a minha sorte nessa manhã do dia 2 de maio. E em fé eu me posiciono e eu creio que tudo aquilo que me foi tirado vai ser restituído para a minha vida. Pai, eu sei que existem muitos aqui que perderam sua alegria, que estão sem trabalhar. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus portas de emprego sendo abertas. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus negócios sendo fechados, contratos sendo fechados nessa manhã. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que aqueles que estavam tristes, sem esperança, sem fé, eu declaro agora o Espírito Santo tocando na vida deles e soprando sobre eles fé e esperança. Eu declaro agora sobre a saúde daqueles que estão enfermos, que estão doentes. Eu declaro agora na autoridade do poder do nome de Jesus, cura manifesta sendo tocada na vida deles e eles sendo curados de todas as enfermidades, sejam enfermidades na área emocional, sejam enfermidades físicas, e recebam agora na autoridade do nome de Jesus a cura sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional e sobre a sua saúde física. Pai, eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, uma semana de restituição, e é restituição dobrada. Tudo aquilo que o nosso adversário, que o inimigo das nossas almas tentou tirar de nós, nós agora trazemos a consciência e a esperança. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não se cumpre. Antes nós podíamos estar sendo tocados por ele, porque nós não tínhamos consciência, mas Deus trouxe a sua consciência até nós nessa manhã. Deus trouxe a consciência, a revelação. É o Espírito de revelação que nos diz que a zoe de Deus está sobre nós e que a vontade dele para minha vida é boa, perfeita e agradável, e que Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Por isso eu declaro sobre cada um aqui, sobre os que ainda ouvirão, a zoe de Deus sobre a vida deles, e eu declaro restituição completa em porção dobrada sobre a vida de cada um, sobre tudo aquilo que eles estão pensando e que eles vão materializar nesse papel. Nos dá, Senhor Deus, uma semana de alegria, de paz e de restituição. Muito obrigada, Jesus, porque Tu sempre nos ouve, porque como aquela árvore que estava plantada sem raiz,
morta, tu restaura e tu faz que ao cheiro das águas, que é o cheiro da tua palavra e do teu espírito, nós possamos renascer e renascer em alegria, em fé e recebendo muito mais do que aquilo que nós tínhamos. Muito obrigada. Eu declaro uma semana de bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Me deixa saber se você escreveu, me deixa saber se portas de emprego foram abertas, me deixa saber se aquilo que você colocou, que tinha sensação que tinha sido tirado, se você foi curado, se você foi transformado, me deixa saber, me manda um direct, porque eu vou me sentir muito feliz, porque esse é o motivo dessa live. É trazer esperança para a tua semana e para a minha semana. É isso que é viver o meu propósito. Eu vou tirar aqui rapidamente os comentários para você poder fazer uma foto. Faz um print de tela aí e me deixa saber. Printa, me marca. Se você teve um insight, se de alguma maneira essa live trouxe uma palavra de esperança para o teu coração, printa e marca e me marca. Eu vou ficar muito feliz de repostar o seu comentário e de saber que de alguma forma a sua vida foi alcançada pela alegria, pelo favor e a graça de Deus. Tira uma foto, printa, me marca e põe lá. Deixa eu ativar os comentários de novo. Muito obrigada. Um beijo, muito grande. Pati que entrou agora, Deus te abençoe, tá? E que vocês tenham uma semana de restituição. Um beijo.